Olá a todos, eu sou Gustavo Henrique Libel, vou estar apresentando aqui o artigo que é a análise da confiabilidade em uma frota de caminhões de transporte de resíduo. Eu realizei durante a minha graduação em parceria com o professor Delcio, com o professor Alexandre e com a professora Fernanda. Dando uma introdução, a logística ela tem diversos modais. O principal, nesse caso do trabalho, é o modal de transporte. O objetivo da logística é disponibilizar serviços no momento exato. Isso é grande parte da qualidade observada num serviço de logística. Para isso, é muito importante que dentro do transporte a funcionalidade dos equipamentos esteja correta, que você tenha a manutenção toda em dia para você evitar ao máximo a chance desse teu equipamento falhar e você perder essa confiabilidade, Então, o referencial teórico aqui eu dividi em 3 partes, que é a logística e os desafios, a manutenção preventiva e manutenção centrada na confiabilidade. Sobre a logística e seus desafios. A logística de transporte no Brasil, ela enfrenta os desafios do modal rodoviário, que é o principal no país, Então, é importante você ter sempre as manutenções planejadas para evitar falhas inesperadas e criar custos que não são só custos de manutenção, mas são também custos na qualidade do serviço que você está prestando. A logística de transporte ela é afetada aí por vários desses fatores que são o custo do combustível, além da própria degradação da máquina, custo de combustível, o estado das rodovias, enfim, tudo isso pode afetar muito. Em rodovias que você tem uma boa pavimentação, você consegue andar a uma velocidade boa, mas quando você chega em rodovias piores, além de degradar mais o teu veículo, você vai ter que andar a uma velocidade menor para evitar falhas grandes aí. Falando um pouquinho de manutenção preventiva, ela usa critérios pré-estabelecidos para realizar a manutenção. Então, geralmente, quando você está falando em veículos, você vai ter aqueles critérios do fabricante, troca de óleo de tanto em tanto tempo, troca dos pneus, toda a parte de equipamento ali do motor que você tem que fazer para estar fazendo a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela ajuda você a ter uma noção da disponibilidade dos equipamentos, quando você consegue planejar ela corretamente, Então você sabe que tal dia o teu veículo vai estar parado, então tal dia você não vai agendar uma movimentação para ele. Isso você vai criando assim, juntando cada vez mais dados para cada vez mais ter essa questão de confiabilidade, Aí você vai chegar numa manutenção centrada em confiabilidade. Que aqui, ao invés de utilizar esses dados, vai analisar as falhas e vai usar tudo isso que você já viu, todas essas perguntas que você já se fez na análise das falhas para preservar as funções do veículo. Então, para você conseguir ter esse veículo desempenhando a função de forma adequada pelo maior período de tempo. Claro, isso aqui não se aplica só em veículo, Obviamente, se aplica principalmente na questão de maquinário, que é onde está a maior parte da bibliografia. Então, falando um pouco da metodologia. Os procedimentos que foram aplicados nesse trabalho incluem os seguintes aspectos. O método científico dedutivo. A classificação da pesquisa é uma pesquisa aplicada, de acordo com os objetivos ela é exploratória, e a abordagem do problema é qualitativa. Aqui eu coloco as fórmulas que eu utilizei para gerar os dados que eu queria no trabalho, Então eu queria achar a quilometragem média entre falhas de cada veículo, o tempo médio de manutenção de cada veículo, o tempo médio entre as falhas de cada veículo, a taxa de falhas e a confiabilidade. Isso aí vem adaptado do trabalho do Silva de 2019. Então eu dividi, são 3 caminhões que a frota da empresa possuía. Um caminhão baú pequeno, um caminhão baú grande e um caminhão rolon. Aqui a gente tem os dados do caminhão baú pequeno, que a gente consegue observar algumas coisas. Por exemplo, a quilometragem média entre falhas foi de 4.320 km.
a quilometragem ali, eu deixei a quilometragem desde a última falha, que é um dado interessante para a gente observar que existe essa variação, né? Não é uma questão de, vai chegar naquela quilometragem e vai dar problema. Não, ele vai passar um pouco, vai ser um pouco menos às vezes, então isso é uma questão sempre de análise. O tempo médio de manutenção foi de 13 horas e 19 minutos e o número de manutenções no ano foi 14. Esses dados são de 2020. A quilometragem média entre falhas é legal a gente observar que chegou em 4.000 e esse é um veículo que chega a rodar 5.000 quilômetros num mês. Então, muito provavelmente ele ia dar uma falha no mês, como a gente consegue observar pelo número de manutenções, que chegou em 14. Então, num ano com 12 meses, tiveram 14 falhas paradas para manutenção. O tempo médio de manutenção foi de 13 horas e 19 minutos. Se a gente considerar que um dia de trabalho tem 9 horas, vai ser quase um dia e meio que o veículo está parado. E às vezes, como veículo parado, o veículo parado meio-dia, você nem consegue colocar ele para trabalhar no outro dia, né? Agora, do outro lado ali na tabela 2, a gente tem os dados lá que vem das fórmulas, né? O tempo médio entre falhas ficou em 26 dias, a taxa de falhas ficou em 0,038, a confiabilidade em um mês ficou em 32%. Então, essa é a probabilidade a confiabilidade do caminhão de fazer todo o serviço no mês sem dar nenhum problema. E a confiabilidade no bimestre ficou em 10%. O caminhão baú grande, ele tinha alguns equipamentos, ele era um caminhão alongado, ele tinha uma plataforma para facilitar na carga e descarga. Então ele tinha mais esses equipamentos que também geram um pouco mais de desgaste. A quilometragem média dele a quilometragem média entre falhas ficou em 3.050 quilômetros e o tempo médio de manutenção quase 14 horas. O número de manutenções chegou bem alto no ano, foi 18 manutenções. Aqui a gente inclui também manutenção da plataforma. O tempo médio entre falhas ficou em 20 dias. A confiabilidade no mês dele ficou bem baixa, 23%, e a confiabilidade no bimestre, 5%. Para o caminhão Rolon, a quilometragem média entre falhas dele foi bem mais alta. Esse caminhão já é um caminhão um pouco mais novo da frota. Os outros ali eles são o ano 2015 e 2016. Esse já é um ano 2018. E tem alguns equipamentos mais modernos também. Então ele é um caminhão Rolon que usa sistema de caçamba. A quilometragem média entre falhas dele ficou em 5.908 km. O tempo médio de manutenção ficou em ali quase 11 horas e o número de manutenção dele foi de 9 manutenções no ano. O tempo médio entre falhas dele foi de 40 dias. A confiabilidade no mês já dá uma subida boa para 48% e no bimestre ficou em 23%. Considerações finais. O estudo ele busca facilitar o controle de manutenção tanto em veículos antigos como em veículos novos, para ampliar a vida útil da frota e diminuir os custos e aumentar, né, o controle da vida útil. Você conseguir ter uma noção maior de quanto tempo vai durar um caminhão a partir do momento que você compra. Essa foi uma primeira experiência, né, que surgiu ali. Não encontrei nada muito próximo, similar na literatura. Então, para trabalhos futuros, fica sempre a importância de buscar, né, continuar esse trabalho para a gente conseguir entender melhor como funciona uma manutenção centrada na confiabilidade dentro do processo de transporte, né? São várias coisas que a gente tem para anotar, né? O tipo de transporte que vai fazer. E aqui os caminhões eram usados muito em regiões de estrada de chão também, então não só transporte rodoviário dentro da cidade, mas em condições também um pouco mais bruscas. Então agradeço pela oportunidade, né, de estar apresentando aqui esse artigo. Agradeço aos professores que colaboraram, né, professor Delcio, professor Alexandre e professora Fernanda. E acho que é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado pela atenção. Legal, parabéns aí ao Gustavo pela apresentação do seu trabalho. Eu não sei quem que vai estar presente aqui para discussões.
Professor Délcio? Está em todas? Isso aí, professor, legal. Então vamos abrir para perguntas. Quem se inscreve? Professor Otto? Por favor, professor Otto. Interessante esse trabalho, né? Principalmente que mostra o tempo médio entre falhas, né? E eu, por suposto, poderia ser complementado com a seguinte informação, que tem uma função posterior. Essas estradas secundárias, ou enfim, por todas as estradas que passaram, é interessante que a empresa tivesse... Estão me ouvindo, né? Estão ouvindo, né? Que a empresa tivesse um relatório de as estradas onde mais houveram problemas e qual é a característica dessas estradas. Porque, dependendo das características das estradas, vai aumentar o custo também da empresa. Onde é que você tem muita curva, muito aclive, muito declive, né? Primeira lei de Newton, né? Isso aí você vai gastar mais energia e vai ter mais desgastes com freio e com isso e com aquilo. Mas o trabalho é interessante, acho que ele deveria continuar esse trabalho, né? E no caso, provavelmente foi de uma empresa, é interessante ver a possibilidade de anotarem os trechos onde mais trafegam e onde mais deu problema. Para a empresa é interessante também precificar melhor, né? Mas, no mais, o trabalho bem interessante, o trabalho prático, bem interessante. Muito obrigado. Se você tem uma observação, né, é um trabalho também relativo ao estágio curricular do Gustavo, né, e talvez é uma ponderação de que o processo de inovação não reside só no processo disruptivo, né, a inovação também envolve a abordagem incremental, né, e que é uma parte do fenômeno. Aliás, no contexto de segmentos tradicionais ou de rotinas repetitivas, ele está muito pautado dentro do pressuposto do incremental e não do disruptivo, né, então acho que ele dá uma visão da diversificação do extrato que envolve o fenômeno. Então, só com uma ponderação aí sobre o objeto. Muito bom mesmo, professor Délcio, professor Otto. Eu acho que a apresentação deixou muito clara aí qual que foi a evolução do trabalho, né? E é um primeiro momento, né? Fazer a medição, medir aí o que se tem aí de intenções, né, de problemas, vamos dizer assim, né, quebrar uma vez por mês o caminhão e tal, isso a grosso modo me parece um problema, né, se quebrasse uma vez a cada 2 meses seria bem melhor, né, e obviamente que estou admitindo aqui, acho que o Gustavo está chegando, a gente está justamente comentando do trabalho dele, obviamente que a sequência seria, né, após realização de medições aí desses tempos e análise de falhas, propor melhorias, né, propor uma manutenção preventiva, preditiva, etc, para tentar estender ao máximo esse tempo, né? Acho que nesse sentido aí, tá bom? Vocês querem fazer mais algum comentário? Professor Délcio, o Gustavo que acabou de entrar. Se não, acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. O professor Otto escreveu que o tempo do caminhão parado implica em motorista, ajudante, não podendo trabalhar produtivamente para a empresa. Sem dúvida, professor, sem dúvida é algo que afeta aí de uma forma geral aí os custos, né? Então, sem dúvida é um tema super importante aí, ainda mais tratando de custos logísticos no nosso país, né? Até eu fico bastante orgulho aí de ver alguns comentários, né, na apresentação do Gustavo, a gente relembra um pouco das aulas aí que a gente trabalhou e bem bacana, legal.